muitas manchetes que nós estamos acompanhando. Vou até citar algumas dessas manchetes aqui. Denunciado pela Procuradoria-Geral da República, o ex-presidente Bolsonaro diz ter consciência tranquila e chama inquérito de narrativa. O ex-presidente foi denunciado pelo Supremo Tribunal Federal por 5 crimes, incluindo liderança de organização criminosa. Tribunal deve julgar ainda este ano. Você vê a pressa, hein? Bolsonaro nega participação em golpe. Esse é um das manchetes, né? A defesa de Balneário pede 83 dias para responder denúncia e vai. Professor Raul Borges, hoje eu estava acompanhando o senhor na primeira edição. Eu sempre acompanho ali, tomando meu café da manhã, logo cedinho ali, gosto de ouvi-lo na política cedinho, né? 7 e pouquinho, enfim. Eu também fui um dos indignados com aquelas pessoas que o criticaram, né? O professor fez um comentário preciso sobre o que está acontecendo. E o professor sempre fala isso. Ele não é defender nenhum lado nem o outro. Falar como é. E eu também abraço o senhor aí, dizendo da sua isenção como jornalista, né? Como profissional aí, até porque e eu gostei que o senhor falou aí nesse sentido. Então, apenas analisando os fatos, é isso, né, professor? Vamos abrir a nossa confraria hoje para falar de Brasília, que está pegando fogo lá. Boa noite, professor. Boa noite, Tanaka. Tudo bem contigo? Tudo ótimo. E o amigo aí, tudo certo? Maravilha, tá falando com você. Estamos sem vídeo hoje, só no áudio. Pois é, tá no áudio aí, mas vambora. Tá muito quente aí pelos seus lados também? Não, tá bem tranquilo, eu tô aqui no ar-condicionado, sem maiores preocupações, tá tudo certo. Então tá certo, mas enfim, promete, né? Final de semana praia, é isso, professor? Promete, tem que ser, né? Tem que ser. E Brasília, promete muitos capítulos? Pois é, Tanaka, Brasília hoje tem uma situação de muita ansiedade, especialmente, de vários lados. Vamos lá. E isso acaba contaminando também o eleitor. E o eleitor brasileiro, nos últimos anos, ele se acostumou com essa polarização, né? Sim. Uma polarização que é muito forte, né, Tanaka? E as pessoas que levaram a política para um lado de uma emoção exagerada, exacerbada. E aí você constrói ídolos, e em cima desses ídolos você constrói idolatria. E tudo isso é muito perigoso para a política, porque o princípio básico da política é ter um cidadão que saiba cobrar e ao mesmo tempo saiba o que é certo e o que é errado, e que ele não contamine as suas convicções a partir de um gosto político que ele tenha. Então, eu encaro as críticas que a gente recebe diante do nosso comentário, Tanaka, de forma muito natural. Certo. Mas a gente também se obriga a dizer que o que é errado, o que é certo, e ponto. A gente tem que reverberar o que é bom e de alguma forma também cobrar o que é ruim. Então, o que está acontecendo essa semana em Brasília é muito simples. A gente já sabia que em algum momento aconteceria. Nós estamos acompanhando já há alguns anos as investigações que vêm em virtude do 8 de janeiro de 2023. Se falava num processo de anistia, se falava inclusive em mudar a lei da ficha limpa para salvar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, para que ele pudesse ser candidato. Mas essa semana nós tivemos uma visão definitiva, né? Que afinal de contas, a PGR optou por traçar uma linha de investigação e de entregar ao Supremo Tribunal Federal um desejo de que o Bolsonaro vire réu nesses acontecimentos que envolvem uma perspectiva de golpe de Estado. Então assim, Tanaka, são muitas páginas do relatório da Polícia Federal. Essa Polícia Federal, que é um órgão de Estado, não é um órgão de governo, não é um órgão de político. Ao mesmo tempo também, uma Procuradoria-Geral da República, que fez ali todo um relatório a partir do Paulo Gonet, encaminhou para o Supremo Tribunal Federal, e agora o Supremo vai decidir se investiga, se torna o Bolsonaro réu, e mais 33 pessoas ou não. Eu acho, Tanaka, que a lei precisa funcionar. E quando eu falo que a lei precisa funcionar, não é em desagravo ao Bolsonaro, inclusive é em defesa dele. Porque se o Senado Federal, por exemplo, tivesse exercendo o seu poder de fiscalizar o Supremo, talvez nós não chegássemos em decisões questionáveis pela população. Mas o fato é que não tem o menor sentido você falar em anistia,
porque os caras que entraram nos prédios públicos em Brasília foram baderneiros, vândalos e precisam ser punidos por conta disso. Se eles foram influenciados por alguém e financiados por alguém, essas pessoas precisam pagar, mas dentro da medida da lei. Quem praticou o ato contra o Estado brasileiro, que pague. Eu sou contra, por exemplo, Tanaka, você colocar todo mundo no mesmo processo, né? Sim. A tia, o tio João, o tio Chico, o tio Francisco, aquele cara que foi para lá, que acompanhou, mas que não entrou nos prédios públicos, que estava acampado, que estava acreditando numa tese de mudança de governo ou de perspectiva de um golpe de Estado, é uma coisa. Agora, quem teve a ação de ir lá, de quebrar, de a gente chama de individualizar a conduta, né? Exatamente, isso é o justo, fazer com que as leis funcionem, rasgar a lei da ficha limpa, Tanaka. Você imagina quantas conquistas nós temos nos últimos anos por conta da ficha limpa? São pelo menos 10 mil condenados que foram impedidos de exercer cargos públicos, e aí a gente rasga porque a gente quer ver o Bolsonaro elegível de novo. Não faz o menor sentido. Então, o Brasília hoje vive uma dúvida. O Bolsonaro será condenado? Ele vai à cadeia? Não sendo condenado e não indo à cadeia, ele é um player para a eleição de 2026? Como candidato ou como cabo eleitoral? É essa a grande ansiedade do momento. Muito bem. Professor, uma outra notícia aqui. O influenciador e empresário Pablo Marçal foi condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo por abuso de poder público e econômico na campanha eleitoral do ano passado, a Prefeitura de São Paulo. Claro que cabe recurso da decisão. O juiz Antônio Maria Patinho Zors, da primeira zona eleitoral da capital, tornou o ex-candidato prefeito inelegível por 8 anos. O magistrado analisou 2 conjuntos de ações ajuizadas pelo PSOL e também pelo PSB. E aí, professor, mais um no caminho aí, que coisa, hein? Mais um no caminho. Agora, a questão que envolve o Pablo Marçal, ela é delicada e eu acho que a legislação brasileira precisa se aprofundar sobre isso. Você vai se lembrar, Tanaka, que nas eleições do ano passado, o Marçal premiava quem compartilhava as lives dele. Uhum. Então, do ponto de vista do poder político e econômico, tem um gasto aí que não está contabilizado, mas que aconteceu por conta de uma premiação. Ele fez um impulsionamento nas redes sociais sem utilizar os métodos tradicionais. Sim. Então, é uma discussão que você precisa levar adiante dentro do parlamento brasileiro e dentro da jurisprudência brasileira para saber qual é o limite que um candidato tem na rede social, a partir do momento que ele premia aquela pessoa que compartilha o conteúdo dele. Então, isso é uma situação para a gente dar uma olhada. Eu acho, Tanaka, que essa condenação do Marçal vai cair. Ela não deve permanecer até o fim, porque nem há jurisprudência nesse sentido. Tem, inclusive, juristas que entendem de uma outra forma. Entendem que, na verdade, se foi declarado dentro dos gastos de campanha, todo o aspecto que envolve as lives, as publicações nas redes sociais, enfim, é o suficiente. Até porque eu como cidadão, Tanaka, eu posso compartilhar a sua live a qualquer momento, né? Então, faltou talvez a justiça definir que isso não pode ser impulsionado por vontade do candidato ou por desafio que o candidato faça ao seu eleitor. Mas acho que ainda é um assunto para ser tratado e acredito que não é uma condenação que vai durar, não. O Marçal, que é um player importante para essa direita de 2026 também, né? A gente não pode esquecer. Muito bem. E aqui em Santa Catarina, professor, o primeiro assunto aqui, o governador Jorginho Melo esteve aqui em Porto Belo hoje, inaugurando uma avenida, né? Uma nova avenida e tal. E eu estava até percebendo algumas pessoas falando, impressionante como o governador já veio aqui na nossa região. Quantas vezes aqui, hein? Olha, eu já perdi a conta. Eu estava fazendo essa conta, Tanaka, agora há pouco, rememorando aqui, são pelo menos 8 vezes. 8 vezes? 8 vezes. Pois é. Muito. É um número bem legal. Agora ninguém pode negar que ele é um governador que está presente. Ele veio mais aqui, Tanaka, do que em Chapecó. Foi mais? Por que será? Veio mais aqui do que em Chapecó. Por que será? Uma grande cidade, Chapecó, e onde tem também o principal rival dele, né? Lá em Chapecó, exatamente. Bom, mas faz muito bem o Jorginho, porque o Jorginho está vivendo o que nós estamos vivendo, né? Uma região que cresce muito,
que cresce desordenadamente e, obviamente, quando você tem uma ação como essa, você precisa do Estado acompanhando de perto. Eu acho que é o que o Jorginho está fazendo. Tem sido muito presente na região, tem sido muito contemplativo com os municípios de Itapema, Porto Belo, basicamente esses dois um pouco mais do que os outros, né? Até quando a gente compara com Balneário Camboriú, com Itajaí, hoje a menina dos olhos aqui da Ampli, sem dúvida nenhuma, é Itapema e na sequência Porto Belo. Então o Jorginho está muito perto, financiando obras, dedicando muitos recursos para a região, prestigiando os nossos políticos, né? Tanto o deputado Emerson, quanto a ex-prefeita Nilza Simas, o prefeito Alexandre Chepa. Então, uma figura bem presente na região. Professor, carnaval, próxima semana, e aí? A política, o Brasil começa a partir de março mesmo? A velha frase, inclusive, já foi tema de marchinha de carnaval e tal. Enredo de escola de samba, né? Enredo de escola de samba, né? Ô, Tanaka, você sabe que esses dias em Brasília tem sido de muito marasmo, né? Por que tem sido de muito marasmo? Porque com tudo isso que está acontecendo? O presidente da Câmara, veja como são as coisas, né? O presidente da Câmara combinou o seguinte, carnaval é importante, vocês têm que ir para perto das bases de vocês, já tem muita cidade com pré-carnaval, eu sei que você já tem agenda, então eu vou fazer só votação chapa branca. Temas e projetos rasos que não mexem com política de fato, com economia de fato. A gente vai começar o ano depois do carnaval. O típico projeto igual dançar com a irmã, né? Exatamente. Não tem graça. Tipo projeto dançar com a irmã, sem graça, isso aí. Sem graça. Mas é o Brasil, Tanaka, o Brasil é esse. Agora, eu estava dando uma olhada em algumas coisas, né? O Rio de Janeiro vai girar 6 bilhões de reais em economia no carnaval, fazendo essa economia girar. São Paulo, 4 bilhões. Bahia, 4 bilhões e meio. Recife, 4 bilhões. Quer dizer, o Brasil gira muito dinheiro no carnaval. Muito estrangeiro esse ano tem batendo recorde, né? Muitos patrocinadores, muitos eventos, é o giro que a economia precisa, né? É isso aí. Professor, mais uma vez obrigado pela sua presença aqui, e de segunda a sexta, além do nossa confraria com o professor, às sextas-feiras, quando ele também tem alguma notícia extraordinária, como fez essa semana, né, professor? Ele também participa com a gente, mas se não, você ouve o professor das 7h da manhã no seu comentário político, e das 6h30 às 9h aí na primeira edição com Flávio Silva e o Vini. É o presidente Vini agora, não é isso? Ele é presidente, o cara foi elevado à categoria de presidente.